Olá, eu sou a pastora Pamela e hoje o Departamento Infantil preparou mais uma história para as crianças. A história de hoje é sobre os Atos dos Apóstolos. Após a ressurreição de Jesus, ele ficou um tempo com os discípulos. Ele conversava, orientava, dizia o que ia acontecer. E Jesus disse que um dia ele ia subir ao céu e que esse dia estava chegando. Os discípulos começaram a ficar preocupados. E agora? O que será de nós? Jesus vai subir, nós ficaremos sozinhos. Mas Jesus disse a eles: não se preocupem, eu vou deixar alguém muito especial com vocês. Alguém? Quem será? Um amigo que vai ficar com vocês o tempo todo. Nossa, ai Jesus, mas a gente vai sentir tanta sua falta. Não, vocês não vão sentir minha falta, porque esse amigo, ele vai encher vocês de uma forma muito especial. E eles ficaram todos ansiosos, mas Jesus disse a eles: não saiam de Jerusalém até que esse amigo chegue. Então, eles se reuniram e ficaram todos juntos. Então, eles se reuniram todos em Jerusalém. Eles costumavam se juntar na casas para orar. Eles sentiam saudades de Jesus. Ai, eu sinto tanta saudade de Jesus. Mas eles falaram: olha, lembra, Jesus disse que um amigo vai chegar. Um amigo? Como será que ele é? Mas será que ele vai encontrar a gente aqui? Será que ele vai bater na porta? Então, eles começaram a orar. E oraram, Senhor, lembra de nós. E uns ajoelhavam, outros choravam. Oh, Senhor Jesus. Então eles estavam orando no dia de Pentecostes, quando de repente um vento soprou, um vento muito forte, um vento impetuoso, e línguas repartidas de fogo começaram a brilhar na cabeça deles, e eles começaram a sentir alguma coisa diferente, eles começaram a chacoalhar, eles começaram a falar em línguas estranhas, aleluia, labassúbia, labachai, 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 começaram a falar em línguas, aleluia, glória a Deus. Era o Espírito Santo que tinha encontrado eles, era o Espírito Santo que tinha descido e que estava enchendo a vida deles, eles estavam cheios de alegria, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esta foi a primeira vez que o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo é esse amigo tão especial que Jesus havia falado, que estaria com eles para sempre. E quando ele desceu, eles foram tão cheios da presença de Deus que eles ficaram felizes, eles choravam, eles começaram a falar em línguas estranhas. Hã? Como assim? Você já deve ter ouvido alguém falar em línguas estranhas. Talvez você fale. Era festa de Pentecostes e a cidade estava cheia de pessoas que vinham de várias cidades e outros países. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar nas línguas daquelas pessoas. E falavam, e as pessoas não estavam entendendo, mas como assim? Eles não são galileus? Eles estão falando a nossa língua? E eles estavam falando lá, e eles ficaram admirados e perguntaram o que está acontecendo. Eles devem estar bêbados, eles beberam tudo. Então Pedro subiu num palanque e começou: ei, vocês, se arrependam. Sabe aquele Jesus que vocês viram morrer na cruz? Pois é, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é o Messias, e vocês crucificaram. Mas sabe de uma coisa? Ele ressuscitou, e vocês precisam agora aceitá-lo. E as pessoas começaram a ouvir e falaram: é verdade, Jesus morreu. Ah, eu quero esse Jesus, o que eu preciso fazer para ter esse Jesus? E ele falou: vocês precisam aceitá-lo e serem batizados. E eles falaram: eu quero. E naquele dia, Pedro falou com tanta autoridade que mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus e foram batizadas. Eu também. Ai, obrigada, Senhor, obrigada. E eles estavam todos animados, querendo receber esse Jesus. Nossa, eram muitas pessoas e eles ficaram todos felizes. Um dia, Pedro e João estavam indo até o templo. E na porta do templo havia um paralítico que vivia pedindo esmolas. Pois então eles chegaram perto, se aproximaram, olharam para o outro e falaram: o que Jesus faria se ele estivesse aqui? Bom, ele curaria o paralítico. Nós não somos Jesus. Sim, nós não somos, mas nós temos o Espírito Santo. E nós podemos falar em nome de Jesus. Tá bom. Então foram até lá e o paralítico: oh, senhores, por favor, você tem uma moedinha, uma prata, um ouro para me dar? Olha aqui, eu não consigo andar. E eles falaram: olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E naquela hora, as pernas do paralítico começaram a se fortalecer. E ele conseguiu ficar de pé. E ele conseguiu andar. E ele ficou tão feliz que ele saiu correndo, falou com as pessoas do templo: olha, veja, eu estou curado. Veja, eu estou curado. E todos ficaram admirados e felizes em verem o poder de Deus. Quer dizer, todos não, né? O que esses homens estão fazendo aqui? Sempre tem aquele que não gosta dos milagres de Jesus.
Vejam, pessoal, vejam, lembram-se de mim? Olha, eu era o paralítico, aquele da porta do templo. Então, olha só, os discípulos, aqueles que falam de Jesus, sim, eles oraram por mim. E vejam, eu estou andando, olha o milagre, que milagre aconteceu na minha vida. E eles ficaram admirados e também ficavam esperando pelas orações. Aqueles que precisavam de cura e os enfermos, eles colocavam as caminhas dos enfermos nas ruas para que pelo menos quando Pedro passasse, a sua sombra passasse pelas pessoas e então eles fossem curados. E eles ficavam lá esperando para receber a oração dos discípulos. E os discípulos vinham e oravam e curavam os enfermos e abençoavam as pessoas que precisavam e as pessoas foram sendo curadas. E muitos milagres aconteceram naquela época em nome de Jesus. Então as autoridades ouviram falar dos discípulos. O que está acontecendo nessa cidade? São eles, Senhor, é claro, né? Os discípulos. Nós matamos Jesus e agora? Esses discípulos não param de falar dele. Puxa vida, parece que ele nem morreu, não é? Nós temos que fazer alguma coisa. Sim, vamos prendê-los. Nós temos que acabar com eles. Eles estão... Toda a cidade inteira está acreditando nesse Jesus de novo. Vamos acabar com eles, tá? Tá bom. Então começaram a bolar um plano para prender os discípulos. Prenderam Pedro e outro discípulo e levaram para a prisão. Fiquem aí, seus seguidores de Jesus. Fiquem agora aí trancados. Quero ver quem vai ouvir vocês falar. E saíram. E o anjo veio e os tirou da prisão e ninguém percebeu e eles foram embora. Então vieram as autoridades para olhá-los. Mas eu deixei aqui, Senhor, eu deixei eles aqui, eu deixei. Onde eles foram parar? Como assim? Ninguém viu? Para onde eles foram? Não sei, Senhor, não sei. E de repente chegou outro servo. Senhor, desculpa de dizer, mas sabe, aqueles homens que nós prendemos, eles estão lá na cidade pregando. Como assim? Então aqueles homens foram até a cidade e encontraram eles pregando, ficaram com raiva, mas aí eles não podiam, prendê-los, porque ficaram com medo da reação das pessoas. Então falaram, senhores discípulos, por favor, você poderia nos acompanhar? Sim, podemos. Então foram. Então chegaram diante daqueles homens e eles pediram, será que vocês poderiam parar de falar desse Jesus? Não, Senhor, porque Jesus é o Messias, ele morreu e ele ressuscitou. Sim, nós sabemos de toda essa história, toda essa ladainha, mas vocês ficam falando isso e toda a população fica aí alvoroçada querendo saber desse Jesus? Não queremos mais que vocês falem, entenderam? Senão vocês serão presos e vão apanhar, entendeu? Certo dia, um homem chamado Cornélio, um centurião romano, teve uma visão. Ele adorava Deus, mas não sabia ainda ao certo como fazer. Certo dia, um anjo lhe apareceu e falou, Cornélio, suas orações foram ouvidas. Vá procurar Pedro, ele está lá na outra cidade. Então ele mandou chamar seus soldados, falou, vá buscar Pedro, e deu todas as orientações. E eles foram. E naquela mesma hora, Pedro estava orando, e ele teve uma visão. E era Deus falando para ele que todas as pessoas precisavam ouvir sobre Jesus, não só os judeus. Ele não entendeu muito aquilo, mas então logo o soldado chegou. Senhor Pedro, senhor, por favor, o centurião Cornélio, ele quer falar com o Senhor. Então ele foi. E assim que Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio viu, ficou tão feliz que se dobrou para adorá-lo e Pedro falou, não faça isso. Você precisa adorar somente a Deus, eu sou apenas um discípulo, eu sou apenas um servo do Senhor. E aí começou a explicar para ele, para toda a sua família, quem foi Jesus e tudo que Jesus tinha feito. A família de Cornélio ficou tão impactada e gostou tanto, até caiu no poder, que eles aceitaram Jesus e foram batizados, porque queriam esse Jesus para eles também. Mesmo diante de todas aquelas ameaças, de serem presos, de apanharem, os discípulos não pararam. Eles continuaram falando de Jesus. E a cada vez mais ia se chegando pessoas para o reino de Deus. Eles iam acreditando em Jesus. Eles iam falando. E mais pessoas queriam ser batizadas, entrando para o reino de Deus. Crianças, a vida dos apóstolos não foi fácil, mas eles viveram coisas incríveis. Eles foram tão usados por Deus, tão cheios do Espírito Santo, que eles não se importavam se de repente eles precisariam morrer por isso. Se hoje aqui no Brasil nós conhecemos a Jesus, nós temos que ser gratos a Deus porque Ele usou homens e mulheres especiais que levaram essa palavra até os confins da terra, como Jesus falou. Sim, nós estamos aqui, mas ainda tem muitas pessoas que não conhecem a Jesus. Que tal você ser um apóstolo de Jesus? Que tal você falar para os seus amigos? Que tal você contar que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou e que Ele é poderoso para te curar, para vencer as dificuldades, para enfrentar todo e qualquer problema? Sim, você pode ser usado, mesmo pequeno. Então agora nós vamos orar e pedir que essa unção do Espírito Santo nos encha e nós possamos ter autoridade para vencer toda e qualquer situação. Ore comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor foi fiel
e deixa o Espírito Santo conosco. Que Ele possa morar no meu coração, hoje e sempre. Espírito Santo, você é bem-vindo na minha vida. Me ajude a ser cheia da sua presença, a ser uma bênção por onde eu for e a falar de Jesus para todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Olha, esse nome de Jesus, ele tem poder. Os discípulos, eles não tinham poder nas suas mãos. Eles tinham autoridade, assim como o apóstolo, assim como muitos pastores, assim como você pode ter, de colocar a sua mão, determinar em nome de Jesus, seja curado, seja abençoado. Muito bem, chegou a hora de você brincar. Que tal você ser um mensageiro de Jesus? Peça para a mamãe e para o papai o celular. E se você não souber escrever, você pode segurar lá no microfone e gravar um áudio. E falar para o seu amigo, olha, Jesus te ama. Jesus morreu na cruz por você. Sim, manda um recado para ele. Diga que você está orando por ele. Diga que você pode ajudá-lo de alguma forma. Jesus se agrada muito quando as nossas mãos e os nossos pés e a nossa boca são usadas por ele para ajudar e para abençoar. Então que tal você ser um canal de bênção aí para o seu amigo? Não saia daí, o culto já vai começar. Deus te abençoe. Stay true, even when the lights come. Your word remains truth, even when my thoughts don't line up. I will stand tall on each promise you made. Let the rest fade away. 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 There's a peace far beyond understanding. Pessoal, tudo bem? Glória a Deus pela sua vida. Estou muito feliz de novamente estar compartilhando com você da graça de Deus. Na verdade vos digo que a nossa vontade é voltar, é chamar o povo para dentro de casa, é fazer uma festa nessas cadeiras, é chegar mais perto de você, é clamar o nome do Deus vivo, abraçando você e sentindo o poder. Mas enquanto a gente não pode, eu vou tomando parte do seu sofá, eu vou entrando aí na sua casa para compartilhar com você da graça de Deus. Nós sabemos, estamos falando sobre recomeço, né? Todo fim é sempre um recomeço. Tempo para recomeçar. Nós queremos entender o que Deus vai fazer com a vida da gente. Nós queremos viver o poder de Deus. Então não fica fora não. Se prepara, louva ao Senhor, engrandece o nome dEle, porque eu sei que grandes coisas Deus vai fazer. Recebe aí esse louvor em nome de Jesus. Tem adorador nesse lugar. Então vai, sai do chão e adora. Celebre o nome dele. Declara, igreja. Sou adorador, eu sei que o mar vai se abrir. Sempre bom cantar, pois a muralha vai cair.
Sou adorador, eu creio no que não se vê. Sei que o impossível sempre vai acontecer. Sou adorador, vou mergulhar no rio da unção. Não vou me esconder, vou me entregar de todo o coração. Sou adorador e não importa a ocasião. Se eu sou provado ou diante de uma tentação. Sobe, 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 sobe aos céus a minha adoração. Como incenso entrego em tuas mãos. Separado sou o adorador. Eu quero a tua vida em minha vida. Pulando pro Espírito Santo de Deus, vai! Declare! Sou adorador, sei que o mar se abrir. Sempre vou cantar, pois a muralha vai cair. Sou adorador, creio no que não se vê. Sei que o impossível sempre vai acontecer. Sou adorador, vou mergulhar no rio da unção. Não vou me esconder, vou me entregar de todo o coração. Sou adorador e não importa a ocasião. Se eu sou provado ou diante de uma tentação. Sobe, 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 sobe aos céus a minha adoração. Como incenso entrego em tuas mãos. Separado sou o adorador. Eu quero a tua vida em minha vida. Oh Senhor, sei onde é o meu lugar. Eu nasci pra te adorar. Faço da minha vida um altar. Sobe aos céus a minha adoração. Como incenso entrego em tuas mãos. Separado sou o adorador. Eu quero a tua vida em minha vida. Oh Senhor, oh, sobe aos céus a minha adoração. Como incenso entrego em tuas mãos. Separado sou o adorador. Eu quero a tua vida em minha vida. Oh, pulando pra Ele. Você pode dar um brado de alegria aí, adorador. Oh, aleluia. Olha aí, se você veio para ver um recomeço poderoso, você não pode ficar distante daquilo que Deus tem para você. Você não pode ficar distante da promessa do Senhor. Você sabe que as coisas do mundo, as coisas dos dias atuais, elas se comparam muito com a Bíblia. Na maior parte das coisas, eu acho que é uma cópia. Deixa eu ler uma palavra para você e você vai entender o que eu estou falando. Malaquias capítulo 3, versículo 7 diz assim: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntaram, como voltaremos? No 8 você lê assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo, todos os depósitos do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir
as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você tem dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Olha, quando a gente começa a olhar para uma palavra dessa, a gente pensa assim: nossa, parece que Deus estava bravo. Ele não estava bravo. Ele estava fazendo algo que é muito similar ao que nós vemos nos dias de hoje. Vamos tentar fazer um comparativo. Vamos tentar usar essa palavra para, se fosse nos dias de hoje. Eu acho que você já ouviu falar de franchising. Já ouviu falar? Franchising é assim: alguém desenvolve alguma coisa ou cria alguma coisa, pode ser loja, pode ser restaurante, ele desenvolve. Depois que ele criou, ele achou a maneira de fazer, ele achou a maneira de produzir, ele achou a maneira de vender, ele achou a maneira de fazer a publicidade, a maneira de alcançar os clientes, a maneira de trabalhar com os fornecedores. Depois que tudo está organizado para dar certo, ele transfere para alguém. Alguém vai lá e fala: eu queria ter esse negócio que você tem, eu queria ser o que você é. E aí então eles fazem documentalmente toda essa transferência, dando o quê? A condição para que a pessoa comece hoje alguma coisa, mas com o resultado daquele que já tinha. Ou seja, as pessoas rapidamente são prósperas, as pessoas rapidamente alcançam os objetivos, as pessoas rapidamente já começam a ter uma valorização. Por quê? Porque tudo já vem praticamente pronto. Eles já sabem a margem de lucro que vai ter, eles já sabem aonde vão ter as dificuldades, eles já sabem como resolver as dificuldades. Olha que coisa linda, eles já sabem até mesmo quem são as pessoas que vão ser atendidas na sua maioria e até como corrigir se for necessário. Eles já sabem como alcançar as pessoas através de publicidade ou qualquer outra coisa. Ou seja, esse empresário que adquiriu essa franchise, que adquiriu essa franquia, ele vai acontecer o quê? Ele vai prosperar, quer queira, quer não. Mas tem uma coisa. Tem o quê? Quando você entra num processo desse, lá dentro tem algumas cláusulas dentro do contrato que diz o seguinte: você vai ter que retribuir, você vai ter que devolver uma parte do que você ganha, né? Royalties, você vai ter que chegar lá e pagar uma partezinha. Então todo mês X%, não vou saber dizer a quantidade, mas alguma coisa tem que voltar diretamente para esse dono da franquia, aquele que gerou tudo isso. Bem assim mesmo. E se não devolver, está roubando. Se não devolver, está roubando, está pegando o que não é seu. Por quê? Porque você fez um contrato, você aceitou, você entrou por esse caminho, você se beneficiou daquilo. Então você não pode fazer de qualquer maneira. Existem princípios, você sabe, você não compra de qualquer um, você tem o local certo para comprar, tem a forma certa de trabalhar, a forma certa de se vestir, a forma certa de atender. Tudo está dentro de princípios. Você cumpre os princípios, devolve o royalty, aquilo que pertence a eles, e tudo bem, a sua vida será cada dia mais próspera. Por quê? Porque todo o trabalho que eles fazem é para agregar à sua vida mais e mais ganho, não por um dia, mas para sempre. Enquanto você estiver com aquela, entre aspas, franquia, você vai estar abençoado. Apóstolo, o que tem a ver isso com o que o senhor está pregando? Olha, deixa eu ler uma coisa para você aqui, antes de mais nada. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou e disse-lhes Deus: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento.
e a todo animal da terra, e a todas as aves do céu, e a todo réptil da terra, que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. Quer dizer o quê? Que Deus pegou o homem e deu para ele, entregou para ele, falou: homem, vem cá, eu criei alguma coisa, eu criei a terra, eu criei os animais, eu criei o céu, eu criei os luminares, eu criei tudo isso, e agora eu vou passar para você, domine sobre a terra, eu vou entregar para você, eu vou dar para você algo pronto. E eu tenho dentro desses preceitos todos, alguns deles. Amai-vos e multiplicai-vos, um deles. Mas também mais adiante Moisés faz uma colocação: trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Epa! Parece que Deus está ensinando a gente alguma coisa que nos dias atuais já se faz com aquilo que quer ter prosperidade, que quer ter realização. As pessoas que entram nessa visão que nós estávamos falando agora há pouco, entram para poder ter o quê? Condição de sobrevivência, condição de prosperidade, condição de realização. É óbvio, eu estou apenas fazendo um comparativo, uma coisa e outra é diferente, mas eu estou abrindo a sua mente para que você entenda que antes de você devolver o dízimo para Deus, Deus colocou na sua mão todo o conhecimento que você precisaria ter. Deus colocou na sua mão toda a condição de alimentação que você precisaria ter. Deus deu a você até o ar que você respira, deu a você a capacidade de pensar, deu a você a sabedoria dele, deu a você o preparo, e agora só cabe a você uma pequena coisa: retribuir aquilo que ele entregou para você. Ou seja, é hora de você voltar, é hora de você entregar, é hora de você dizimar, é hora de você primiciar, é hora de você reconhecer que alguém preparou tudo para você. Por isso, quando alguém tem, vamos usar o exemplo da franquia, alguém tem uma franquia e não paga, sabe o que acontece? Eles tomam de volta. O quê? O dinheiro, os 90%? Não, eles tomam tudo. Passa a não ter mais direito algum, pode ler. Eles tiram tudo. Por quê? Porque você quebrou um princípio da franquia. Agora nós aqui estamos dizendo: por que Deus falou assim, roubará o homem a Deus? E você diz: no que nós roubamos? E ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque é algo que está ligado internamente ou diretamente você e Deus. Se você recebeu a Jesus, se você acredita em Deus, se você segue a palavra de Deus, você acredita que Deus criou tudo isso para te abençoar, para dar a condição a você de uma vida próspera. Apóstolo, e agora? Agora é hora de você entender e devolver o que é de Deus. Não estou falando para você dar, estou falando para você devolver. Como aquelas pessoas dizem, aquele royalties não é simplesmente para eles darem, é algo que já pertence a eles. Algo que já pertence. Por quê? Porque quando eles colocaram para você aquele negócio, dentro de todo tinha já essa parte. Quando você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor, quando você entendeu que Deus é o Senhor da sua vida, quando você colocou essa mensagem de Deus, ou seja, a Bíblia na sua vida, tem páginas lá que declaram isso. Então não é hora de você contender, é hora de você se fidelizar. É hora de você acreditar, é hora de você realizar, é hora de você ser fiel à palavra que está declarada. Entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta e ver a prosperidade de Deus chegar na sua vida. Eles lá prometem que todas as propagandas necessárias, todo o trabalho necessário será feito para que a tua empresa continue. Aqui o Senhor diz, né? Olha o que ele fala aqui: eles estão debaixo de uma grande maldição porque estão roubando, quer dizer, está errado. E aí eles falam assim: tragam, e depois ele continua: eu, vou impedir as pragas, eu vou impedir tudo que possa roubar a sua prosperidade. Quando ele fala para você que ele abrirá a janela do céu e derramará uma bênção tal que dela advenha maior abastança, ele está dizendo: eu vou fazer você prosperar e não diminuir, eu vou fazer você crescer e não perder. Apóstolo, mas eu estou vivendo agora uma época de uma grande dificuldade, porque todo mundo lá fora nessa época está passando apertado, e eu não quero passar apertado, glória a Deus, porque a gente tem visto situações acontecerem aonde, todas essas franquias aí de rap, etc, que entrega, não diminuíram, cresceram. Eu vejo lojas que usaram esses suportes e eles pagam uma taxa, mas cresceram. No meio da dificuldade, ao invés de diminuir, eles cresceram. Então eu digo para você que toda vez que você se mantém dentro da palavra de Deus, você vai
crescer, você vai prosperar, nada vai te faltar. Acredite nisso, se posiciona. Olha, eu fiz uma analogia, só comparativa, para você entender que muitas vezes a gente não quer saber como, né? Porque a gente fala, não, Deus não precisa de dinheiro, Ele não precisa, mas você precisa. Ah, mas Deus não precisa da prosperidade. Deus não precisa, porque Ele é a prosperidade. Mas você precisa. Então cabe a você ser fiel a Deus dentro da sua palavra, cumprindo os seus princípios, para que você seja próspero no meio da dificuldade. Deus é contigo. Então você vai ter a liberdade agora de entender essa palavra, de entender o que é dízimo. 10% daquilo que você ganha bruto. Pegar esse valor e realmente entregar na mão de Deus. Devolver a Deus. Por quê? Porque Ele vai abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal que dela advenha maior abastança. Você vai ver a abastança de Deus, a prosperidade de Deus se cumprindo. Se alguma coisa se levantar, devorador, migrador, cortador, roubador, Ele repreende através do dízimo. Então é a sua vez, se levanta agora, olha aí na sua tela embaixo, tem o número aí do banco, tem o número aí da conta, tem o número aí até do CPF lá, do documento lá que é necessário, esqueci, CNPJ, e você pode pegar esse número e colocar, fazer transferência, DOC, TED, o que você quiser, ou PicPay, faça o que você sentir. Tá bom? O que você precisar, Deus tem colocado para você e vai estabelecer sobre a sua vida de uma forma especial. Eu vou orar para que a tua bênção, ela seja restaurada. Senhor, o teu povo entendeu, e eu sei que eles entenderam, que eles precisam devolver a parte que cabe a Deus, que eles precisam ofertar, não por causa de Deus, mas por causa deles mesmos, para que a prosperidade possa ser mantida sobre as suas casas, para que a realização possa ser sobre eles, para que não haja nada que venha roubá-los ou atrapalhá-los diante de tantas dificuldades, mas que a prosperidade de Deus se manterá, se multiplicará e os abençoará. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo, para que você seja vencedor, para que você seja um realizador, para que você tenha sim toda a bênção, toda a prosperidade, toda a realização que esse Deus te dá através da decanabasuricai, da tua oferta, da tua primícia, do teu dízimo. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu creio que o que Deus nos fala, talvez você diga assim, esse apóstolo é louco, como é que ele entra aí agora, né, para falar, né, de repente sobre primícias, ou sobre oferta, ou sobre dízimo, comparando coisas assim. E eu creio que Deus sempre tem o melhor, Deus sempre tem sabedoria plena para dar a você o que você precisa. Ó, deixa eu falar com você, todo fim é sempre o recomeço, e eu quero usar como tema agora, um dia para recomeçar. Diga, um dia para recomeçar. Talvez você está pensando assim, não, eu preciso de um ano, eu preciso de um século. Não. Um dia é o suficiente para mudar a tua história, para estabelecer você de uma forma especial. Um dia é o suficiente para você poder tomar posse daquilo que Deus quer colocar sobre a sua vida. Olha aqui, está em 2 Reis capítulo 7, né? Eliseu, eu vou começar a comentar um pouco sobre o que estava acontecendo, né? Eliseu tinha desmantelado os ataques de Ben-Hadad. O rei da Síria, né? Ele estava perseguindo, querendo atingir o rei de Israel. Mas toda vez que ele tentava atingir o rei de Israel, sabe o que acontecia? Eliseu, o profeta, ia lá e contava, cuidado, ele está vindo por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho. E o exército da Síria nunca conseguia chegar até ele. Os sírios já estavam malucos, Ben-Hadad já estava maluco, porque toda vez que ele queria alcançar, ele não alcançava, ele não atingia, e isso atrapalhava. Ele falava, deve ter um cagueta, deve ter aqui alguém que está contando para aquele rei o que nós estamos fazendo, quem será? E aí alguém falou assim, vou contar uma verdade para o senhor, não tem um cagueta aqui, mas tem um profeta lá, tem um homem de Deus lá, que Deus mostra para ele tudo que vai acontecer. Tudo que o Senhor vai fazer, ele já está sabendo. Cada vez que o Senhor determina o exército vai sair para um lugar, ele já está sabendo. Aí dá tempo dele se arrumar. Ele falou, então agora nós vamos pegá-lo. Sabe o que nós vamos fazer? Não vamos pegar o rei não, nós vamos pegar diretamente Eliseu. E é verdade, eles foram lá, procuraram, né? Acharam a casa que Eliseu estava, cercaram, sabe, o exército lá do Sírio cercaram tudo
tudo. Nas montanhas, aquele monte de soldado para todo lado. E aí de manhã cedo, quando eles acordam, o exército já está lá. Aí o auxiliar, né, de Eliseu sai daquela casa e vai buscar água de manhã, porque era um hábito, não tinha água encanada. Então ele pegou o balde e falou assim, eu vou buscar água lá para fazer aquele coffee, aquele café da manhã, aquela coisa, né? Ele foi lá, quando ele sai lá e vai na direção e olha para cima, e quando ele olha, ele enxerga um tremendo exército rodeando todo aquele lugar, e ele não sabe o que fazer. Ele fica desesperado. Aí ele volta correndo e diz para Eliseu, meu pai, olha, está aí fora, o exército do Sírio cercou tudo, está assim, nós estamos perdidos. E Eliseu, na sua maior tranquilidade, naquela de quem é crente de verdade, naquela de quem acredita que Deus está sobre a vida dele, sabe aquele que acredita que Deus está falando com ele? Que independente, aí os olhos dele não estão enxergando, mas ele sabe, Deus está fazendo alguma coisa, Deus está trabalhando. Então aí o que ele faz? Ele fala assim, Senhor, abre os olhos desse jovem agora, para que ele possa enxergar o teu exército. E aí ele fala para o jovem, vai lá fora e olha de novo. Quando o jovem vai lá fora e olha, ele vê que tinha o exército da Síria todo colocado à volta deles, tudo ali em volta, mas atrás do exército da Síria tinha um exército do céu. Maluco, hein? Coisa só de Deus mesmo. Totalmente cercado. Agora o exército do Sírio estava cercado pelo exército de Deus. Coisa fantástica. E aí eles ficam, né? E agora? Aí Eliseu fala, deixa comigo. Porque crente que é crente, ele não corre. Ele espera, porque ele sabe que Deus opera, que Deus vai fazer. E aí eles chegaram, desceram dos cavalos, foram até ele, e ele falou assim, olha, Senhor, cega ele, cega a visão deles, né? Não era cega o olho dele, mas cega o entendimento deles, porque eu vou levar eles a uma volta. Ele falou, olha, eu sei onde está quem vocês estão procurando. E eles falaram, legal, então o senhor vai nos levar lá? Vou. E aí eles foram atrás de Eliseu. Eliseu entrou, né, em Samaria, onde estava lá o rei de Israel. Ele entrou lá com todo o exército da Síria, e quando eles estavam bem lá no meio, o rei falou para ele, e agora o que é que eu faço, Eliseu? Ele falou, nada, se o inimigo está aqui, cercado pelo teu exército, dá pão para ele, dá de comer para eles, deixa eles ver o teu poder. E aí ele fala, Senhor, abre os olhos dos sírios, para que eles possam enxergar onde eles estão. Quando abre os olhos e eles veem que estão cercados, eles ficam totalmente assustados, em pânico. Aí eles fazem um banquete, alimentam eles e mandam eles embora. Olha o poder, a manifestação, a autoridade de Deus, que também está na sua vida. Talvez você não está reparando, mas também está na sua vida. Eles vão embora. Mas passando algum tempo, eles resolvem voltar. Aí começa o capítulo 7 que eu vou ler para você agora, tá bom? Eu fiz uma introdução para você entender. Eles estavam muito loucos, né? O rei da Síria, o Ben-Hadad, estava muito louco com Eliseu, com Israel. Então ele se prepara e volta. Olha lá, 2 Reis 7:1. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Se levantaram ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus
e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram, fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, começaram a beber, tomaram dali prata, ouro, vestes, foram e as esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Versículo 9. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos pelo que saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos e do resto fique aqui dentro. No 14 ele fala: tomaram, pois, 2 cavalos do carro, e o rei os enviou após os exércitos dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de aviamentos dos sírios. Apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 ciclo, 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera. Olha, o recomeço só poderá acontecer quando nós reconhecermos o fim. Ou seja, algo não tem mais para onde ir, eu vou mudar agora. Eu não vou seguir mais esse caminho. Eu preciso reconhecer o fim de uma fase nas nossas vidas, tem que ser reconhecido para que comece a próxima fase. Enquanto você não reconhecer o fim, você vai continuar, mesmo que esteja numa situação difícil, você vai continuar. Enquanto aquele povo estava inerte, esperando, aguardando, né, o nada, porque ele estava no nada, estava morrendo. Enquanto eles estavam lá esperando, nada poderia acontecer. Hoje, nós vemos muita gente reclamando da falta disso, da falta daquilo, tomando até algumas atitudes perigosas, mas nenhum clamor de posicionamento. Olha que coisa louca. O pessoal reclama de tudo, mas não se posiciona. E aí é que as coisas cooperam negativamente. Esse era o povo de Israel, o povo de Deus. Aqueles que sabiam quem era Deus, que estavam junto com Eliseu, com aquele que fazia coisas tremendas, né? O capitão falou isso. Você lembra? Aqui está. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por 1 ciclo, 2 medidas de cevada por 1 ciclo. Mas sabe o que o capitão falou? Eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? Ele desacreditou. Ele desacreditou. E o profeta não disse assim: daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a uma quarentena. Não. Ele falou: amanhã. O capitão ficou fincado no que estava vendo ali, porque Samaria estava cerrada, estava fechada, os portões estavam fechados, e lá não entrava comida nenhuma, ou seja, eles estavam morrendo de fome. Só para ilustrar, teve uma mulher que falou para outra, ela falou para outra assim: vamos fazer o seguinte, a gente come hoje o seu filho, e depois, amanhã, quando acabar a comida, a gente mata o meu filho e come também. E aí ela falou: tá bom, vamos fazer isso mesmo. Topou. Aí eles comeram o primeiro filho. Quando foi para comer o outro, a outra escondeu. Virou uma confusão. Foram reclamar para o rei. E quando o rei ouviu isso, ele ficou não só desolado, mas endemoniado. Se levantou contra Eliseu, queria matar Eliseu. Porque achava que a culpa era de Deus. E que Deus estava fazendo aquilo por causa de Eliseu. Que Eliseu era a voz.
Então aí nós começamos a ver como um povo, chamado povo de Deus, pode se perder. Como o povo, mesmo os cristãos, muitas vezes, ouvindo o que não precisa ouvir, andando com quem não precisa andar, acaba apodrecendo a sua visão e seu entendimento. É muito importante a gente parar para avaliar isso. Um dia para recomeçar. Primeiro, coragem para recomeçar. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, iremos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Eles fizeram uma avaliação rápida e tiveram coragem. Peraí, vamos mudar essa história. Nós precisamos rever. Eles avaliaram: se nós formos entrar aqui, esse povo está passando fome, não vai ter comida para dar para a gente. Porque o leproso não tinha liberdade de andar na cidade. Então ele tinha que ficar na porta, no máximo, entrar um pouco ali, um pedaço, mas vivendo de esmola. Agora eles falam: espera aí, se a gente entrar, eles não têm para dar para a gente. Se a gente ficar, a gente vai morrer aqui. Se nós formos lá no inimigo, lá nos sírios, nós vamos até lá, pode ser que eles nos deem alguma coisa para comer, e pode ser que eles matem a gente. Porque 2 coisas. Primeiro, eles eram povo de Israel. Eles podiam estar leprosos, mas eram de Israel, então já era inimigo. E segundo, eram leprosos, tinha uma doença. Se eles fossem para lá, podiam levar essa doença, era contagiosa. Então aí você vê que, vamos dizer assim, para máximas coisas eles poderiam morrer. Então a gente vê coragem para recomeçar. Quando você entender isso, que o recomeço exige coragem, exige posicionamento, aí você vai mudar a sua vida. A determinação daqueles homens leprosos estava rodeada de morte, rodeada de derrota. Mas eles não pensaram na derrota. Eles pensaram na possibilidade da vitória. Será que você está pensando na possibilidade da vitória? Ou você está olhando o caso da derrota? Será que não está na hora de você avaliar a sua vida novamente e dizer assim: eu tenho alguém que olha por mim, eu vou andar debaixo da palavra de Deus. Eu preciso recomeçar, eu preciso restabelecer, eu preciso transformar. Ou você vai ficar esperando? Eu vi aí uma reportagem na televisão, a pessoa, dono de uma grande academia lá, ele falou assim que as coisas estavam muito difíceis. E ele falou: ninguém pode vir porque saiu a ordem do governo que ninguém poderia frequentar ambientes fechados. E aí ele percebeu que ele tinha vários equipamentos ali que estavam totalmente parados. Ele pensou: eu vou oferecer para as pessoas que pertenciam à academia para alugar nas suas casas e vou levar na casa deles. E aí ele começou a pegar as bicicletas ergonométricas e oferecer. E aí as pessoas começaram a aceitar: eu quero alugar. E ele começou a levar na casa de cada pessoa. E aí ele falou assim que no mês passado ele teve um faturamento de aluguel de 30 mil reais. Aí você fala: que cara doido. Peraí, irmão. Se ele tinha lá os equipamentos parados e tinha até que pagar as parcelas, mas estava lá parado, não tinha, ninguém podia entrar lá para fazer uso dele. Agora ele descobriu um caminho. Ele foi ousado. Mas se essas pessoas de repente não quiserem? Mas se as pessoas pegarem e não pagarem? Mas se as pessoas, sabe o que ele falou? Que ele está pensando agora em trabalhar com locação de equipamento, até quando for possível. Crescer nessa área. Então aí você começa a perceber que há uma manifestação para aqueles que têm o quê? Coragem para recomeçar. Se levanta. Quantas vezes você olha nos hospitais, tem gente aí saindo lá com o tal da cura do Covid com 84 anos. Outro dia saiu uma pessoa com 91 anos. Coragem para recomeçar. Não se deu por vencido. Enquanto houve força, ele acreditou. Enquanto ele pôde, ele acreditou. Então esse momento é o momento daqueles que acreditam e Deus vai dar a liberdade para você vencer. Eram leprosos. Não podiam fazer muita coisa. Estavam destinados a sofrer. Eles tiveram coragem para recomeçar no meio da morte prevista. Agora eu te pergunto: e você? Isso mesmo. Pensa bem. E você? Tem coragem para recomeçar? Será que você tem coragem para restabelecer? Será que você tem coragem para se levantar e avaliar o que está acontecendo? Eu estava conversando agora há pouco com o pastor Henrique e ele estava me passando uma informação muito especial. Que nós muitas vezes não realizamos grandes coisas porque a gente não para avaliar.
A gente vai fazendo as coisas, vamos dizer assim, corriqueiramente, continuamente, sem muita avaliação, sem preparo. Nós tomamos posse daquilo que está acontecendo como algo real, que está acontecendo, e eu não paro para avaliar. E aí até ele falou, o certo seria as pessoas pararem algumas horas no dia, nesse tempo, para avaliar o que está fazendo e aonde quer chegar. Aonde quer chegar? Você precisa ter coragem para avaliar. Você precisa ter posicionamento para receber aquilo que Deus quer te dar. Segundo, disposição para recomeçar. Disposição. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ninguém. Eles levantaram cedão, bem cedo. Mas nós estamos na quarentena e eu não vou acordar cedo. Vai acordar mais cedo do que antes. Vai se preparar, sabe? Que hora você acordar? Às 7, vai acordar às 6. Não, acordava às 6, acorda às 5. Se levanta, se prepara. Amados, é tão fantástico, né? Você tem que começar logo o projeto com objetivo. Qual é o projeto? Aonde você quer chegar? Você não precisa de tanto tempo, você precisa de bom comportamento, posicionamento. Tem gente que deseja recomeçar, mas fica sempre postergando, empurrando. Já viram isso? Para tudo. A gente costuma dizer no final do ano, quando aquelas pessoas fazem a lista do ano seguinte, ele coloca lá, emagrecer, fazer regime, estudar não sei o que, fazer. Tem uma lista de coisas que ele diz que vai fazer. E hoje, na quarentena não é igual, não é diferente, é igual. As pessoas falam, vai. Quando você encontra a pessoa, ela continua na mesma posição. Ela continua na mesma dedicação. Esses homens aqui, eles mostraram algo muito especial. Eles eram leprosos. Eles estavam já fadados a uma derrota. Eles poderiam entrar numa crise existencial. Eles não poderiam vir contrair o coronavírus. Eles estavam com o coronavírus e naquela época, naquele lugar, não tinha tratamento. Era esperar cair o dedo, esperar cair o nariz, esperar morrer. Só que essa situação não parou eles. Essa situação, na verdade, acho que fez eles serem mais ágeis do que antes. Será que você está entendendo? Você tem que ter disposição. Hoje você projeta, amanhã de manhã, primeira hora você começa. Já realiza. Vai ser você e sua mulher, acorda ela. Vai ser você e seu marido, acorda ele. Já levanta de manhã empolgado, faz um café diferente, diga para ele, diga para ela, tem um café, vai na cama, começa a conversar, cante uma música, sapateie do lado, faz alguma coisa, mas mostra que recomeçar está contido no seu coração e que você está com disposição para receber o poder de Deus, a glória de Deus, a realização de Deus, o projeto de Deus para um novo tempo. Precisa abrir o seu coração. Estabeleça o seu projeto e lute por aquilo que você acredita. Será que você acredita? Ou será que os outros acreditam? Você assiste na televisão, ouve alguém falar e já acredita. Tem pessoas que o último que falar é o que fica gravado para ele. Vê alguém e diz assim, não, no meio disso tudo a gente vai vencer. Ele fala, a gente vai vencer. Aí ele sai, não, vencer. Aí vem outro e fala assim, mas só dá para vencer se o cara tiver muito dinheiro. Aí ele fala, puxa vida. Então para mim não dá, porque eu não tenho muito dinheiro, eu não vou vencer. Aí vem o outro e fala para ele assim, não, mas a vitória que você precisa já está pronta para você. É isso mesmo, a vitória já está pronta, não depende de... Amado, para com isso. Faz o seu projeto, se estabelece sobre ele e deixa que o restante, alguém lá no céu vai fazer por você. Mas faz a sua parte. Chega de ficar indo atrás, sabe, tipo que a gente costuma dizer, Maria vai com as outras? Chega, agora é você e Deus. É você, a sua mulher, o seu filho, sua filha, é você e Deus. Você vai se levantar, vai se propor e vai mudar. Eles eram leprosos, mas eles tinham garra, eles tinham determinação, eles tinham disposição. Terceiro, Deus reage com o recomeço. Olha aqui, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros, um ruído de cavalos, como o ruído de grande exército. Né? De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram, fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Já o princípio aqui é outro.
aqueles homens, como é que eu vou dizer aí, os doentes, né, os leprosos, né, eles tomaram uma atitude bem cedo, que pegou o pessoal dormindo, sabe? Eles foram antes do normal. E aí a gente começa a entender uma coisa legal. Deus, Ele reage. Ele reage. O que quer dizer reagir? Quando alguém age primeiro, quando há uma ação. Então a reação é resposta de ação. Quando a gente olha para isso, a gente vai falar assim, peraí, Deus sempre vai estar pronto a reagir, mas Ele precisa que eu primeiro tome a minha ação, para que Ele reaja. O que eu fizer vai provocar. Olha que interessante, aqueles homens fugiram quando os leprosos estavam chegando, porque quando os leprosos chegaram, aqui fala assim, que eles fugiram ao crepúsculo, não foi? Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo. E no versículo 5 lá dizia o quê? Que os leprosos saíram em direção aos sírios no crepúsculo. O que quer dizer isso? Presta atenção. Deus reagiu à ação. Se aqueles leprosos não fossem, se aquele povo não fosse, não haveria reação. Não haveria reação. Porque Deus só vai reagir quando você agir. Enquanto você ficar sentado reclamando, enquanto você ficar sentado dizendo que não vai acontecer, enquanto você ficar parado, não haverá a reação. Porque a reação depende da ação. É uma resposta. Agora, Deus tem tudo preparado? Tem. Por quê? Porque Ele fala aqui, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros, ruído de cavalos, como ruído de grande exército. Deus tem tudo preparado. Ele tem o exército dele à disposição. Mas eles esperam. Eles esperam o quê? Você. Eles esperam pela sua ação. Eles esperam pelo seu comportamento. Eles esperam pela sua posição. Não a posição do dorminhoco, do encostado, do preguiçoso, mas daquele que já se levanta com o projeto na mão e diz, no crepúsculo eu vou começar. No crepúsculo eu vou estabelecer. Quer dizer, logo cedo vai acontecer. Quanto antes você tiver ação, antes você vai ter a reação ao seu favor. Depende única e exclusivamente daquilo que eu fizer, daquilo que eu realizar. Se você não agir, Deus não vai poder reagir. Esses leprosos se disponibilizaram aí. É interessante. Não foram os sãos, não foram os leprosos. Os leprosos nem sabiam da palavra profética liberada por Eliseu. Ele estava do lado de fora. Ele não sabia, lembra da palavra? Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, amanhã, quase a este tempo, e aí ele fala que haverá comida num preço baixo, que eles vão ter tudo lá, né? Ele fala, ó, uma medida de farinha haverá por 1 ciclo, 2 medidas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Ele disse, amanhã, só que os leprosos não sabiam desse amanhã. Mas aqueles homens lá dentro sabiam? Sabia, o rei sabia, o capitão sabia, o povo que estava ali perto sabia, mas ninguém tomou atitude nenhuma. Está ouvindo? Ninguém tomou atitude nenhuma, mas sabia. Aí os leprosos não sabiam. Foi esses daí que tomaram atitude. Foi esses daí que se levantaram. Foi esses daí que saíram no crepúsculo. Foi esses daí que encontraram. Foi esses daí que se moveram. Deus precisava honrar a palavra de Eliseu, mas só poderia mandar aquele barulho para espantar todo aquele exército quando alguém estivesse lá. Os leprosos. Não é interessante? Os leprosos foram lá. Aqueles que não eram para ir, foram. Então, amado, não se preocupe se você é rico, se você é pobre, se você é forte, se você é doente. Se preocupe em estar lá. Se preocupe em se posicionar. Porque Deus não está procurando o mais forte. Lembra de Davi? Ele não procurou o irmão mais forte para fazer rei. Ele procurou aquele que tinha um coração voltado para ele. Lembra de você? Você pode não ser o mais forte da casa, nem o mais sábio, nem talvez seja aquele que conhece mais a palavra de Deus, mas você pode ser aquele que colocou o coração na direção de Deus. Você tomou uma ação e a reação de Deus virá ao teu favor. Quarto, as boas novas do recomeço. As boas novas do recomeço. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram
beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes, foram e esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda. Dali também tomaram alguma coisa e se esconderam. Então disseram um para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Se nos calamos, se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Tem pessoas que não compreendem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E mais, eles recebem algo novo, para um maravilhoso recomeço, né? E muitas vezes ficou pensando: ah, não, eu acho que eu dei sorte, eu acho que é de momento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar quieto aqui, porque eu sou um pé frio, eu sou tão pé frio, que pode ter certeza, alguém vai pegar de volta. Eu fui no banco, sabe, o apóstolo falou assim: vai no banco e tira o extrato e vai aparecer um dinheiro lá. Aí ele foi no banco, tirou o extrato, tinha dinheiro lá. Ele fala assim: não, eu vou tirar o dinheiro, levar na mesa do gerente e deixar lá, porque esse dinheiro não é meu, eu não posso pegar esse dinheiro. Ele nem fica parado esperando para ver o que vai acontecer, ele já quer devolver na hora, ele já desacredita. Alguém chegou para ele e falou: ó, tem um negócio bom para você. Ele fala assim: ah, deve ser golpe. Com certeza isso é golpe. Se tá o cara me procurando, ninguém me procura. Eu sou um coitado. Nem o leproso achou isso, mas ele acha. Ei, kabarraterekash danabashai. Ei, padarashebia canta. Será que não chegou a hora de você começar a acreditar em Deus de verdade? Será que não chegou a hora de você parar e ouvir, porque o teu orgulho não resolve nada? Mas eu não acredito. Deus não está precisando do seu acreditar. Ele está precisando que você apenas receba, que você assuma, que você tome posse. Você está falando... Olha, Deus falou claramente aqui no meu coração. Uma pessoa, um parente ofereceu ajuda para ele. Diz para ele que quer ajudar a pagar a conta dele. Sabe o que ele falou? Não precisa. Ô besta, deixa de ser orgulhoso. Deixa Deus operar pela tua vida. Deixa Deus realizar. Deus está querendo colocar recurso na sua casa, mudar a tua estrutura, e você está querendo agora ser orgulhoso. Sabe quem é o pai do orgulho? É o capeta, o demônio. Tira isso do seu coração agora. Permita Deus liberar a tua vida de uma forma especial. Acredita, Deus começou uma obra neste tempo e vai mudar a tua casa, vai mudar a tua família, vai abrir as portas para você passar. Receba isso como uma palavra profética para você em nome do Senhor Jesus. Não se permite viver a realização da promessa de Deus para a sua vida, Esses 4 leprosos entenderam que quanto mais eles dividiam, mais as bênçãos aumentavam. Eles entenderam. Nós chegamos aqui, encontramos a primeira tenda, entramos, foi maravilhoso. Saímos, escondemos tudo, vamos ver se na segunda dá. Na segunda deu. Quando eles olharam, falaram: pera, não tem ninguém aqui, está tudo liberado. Sabe o que eles fizeram? Nós temos que dividir. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de realização. Eles entenderam, eles podiam falar assim: eu sou leproso, ninguém me ama, todo mundo me deixa do lado de fora do portão, ninguém me deixa entrar, ninguém me deu comida, eu ia morrer de fome, agora que morram eles. Não. Ele acredita no poder de Deus, ele acredita na Kobadô Bedeb Andarabahai, no compartilhar da graça, ele acredita que Deus prepara coisas grandes para os seus ungidos. Sabe por quê? Porque a gente acredita naquilo que Deus fala. Lembra quando o próprio Senhor falou aqui, né, sobre multiplicar pão e peixe? Jesus falou lá: o que é que vocês têm aí? Ele falou: tem aqui um pouquinho de... André pegou lá um pouquinho de pão e peixe do menino, trouxe lá, ele orou, começou a dividir, e quanto mais ele dividia, mais agregava. Nós estamos hoje fazendo um trabalho, a NGI, o pastor Henrique, a pastora Thalita, estão fazendo um trabalho aí de alimentar as pessoas que estão com necessidade, fora da igreja. Da igreja a gente entrega aí 60, 70 cestas básicas mensais para o pessoal necessitado. Mas quando eles começaram a fazer isso, todos nós olhamos e falamos assim: não vai dar para fazer muito, vamos com calma, vamos ver. Eles já entregaram mais de 11 toneladas de alimento. E toda hora chega alguém com mais alguma coisa para entregar. No meio de tudo isso que a gente está ouvindo, da falta, Deus tem mandado pessoas colocarem alimento. E se você quiser, você pode trazer também, porque nós vamos distribuir também. Nós queríamos dar comida para as pessoas e de repente alguém nos procurou aí através do SESI e disse assim: nós queríamos alguém para nos ajudar a distribuir refeição.
nós disponibilizamos, o pastor Henrique disponibilizou, a pastora Thalita, a NGI, um grupo aí para poder distribuir alimentação. Todo dia é 100 a 120 refeições que eles saem aí pela rua, pelas favelas, pelos lugares e vão distribuindo para as pessoas, todo dia. Aí você me pergunta, como é que se arruma isso? Deus procura dentro do seu coração. Talvez se fosse outro grupo que entrasse lá no alojamento dos sírios, lá onde estava o exército deles, sabe o que fizesse? Ia juntar tudo para eles, separar ouro, prata, levar tudo e ir embora. Mas Deus procurou corações que fossem quebrantados, corações que estivessem prontos, não para pegar para eles só, mas para pensar como eles pensaram. Este dia é um dia especial, é dia de boas novas. Epa, rácia, núbria, canta, sébria. Eu quero dizer para você que tem um coração quebrantado. Deus vai colocar na sua vida para que você distribua, para que você entregue, para que você abençoe. Você será um realizador, virá nas suas mãos o melhor. Você terá mais da parte de Deus e será acrescentado a cada dia. Por quê? Porque Deus não está procurando os fortes, Deus não está procurando os mais inteligentes, Ele está procurando aqueles que têm um coração quebrantado, alinhado com o dele, junto com a proposta dele, e você será essa pessoa. Se você crê nisso, se você tem esse coração quebrantado, porque sabe o que ele diz? Se for fiel no pouco, no muito te colocarei. Se você for fiel no pouco, vou colocar você na quantidade, na realização, na vitória, no poder. Você será a diferença naquele lugar. Sabe por quê? O recomeço de Deus não é para egoístas. Não é. Olha o que ele fala aqui, Lucas 6,36. Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Olha o que Jesus diz. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai. Quando fala vosso Pai, ele está falando de Deus. É misericordioso. Aí ele pula no 38 e diz o seguinte. Dai, e se vos há dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. É profético para você, é realizador. Deus quer romper barreiras e dar a você uma nova condição, mas passa primeiro por você ter as características de Deus na sua vida. Deus é misericordioso. Jesus diz, sede como o meu Pai. Tenha as características dele na sua vida. Se você entender isso, vai mudar a tua história, vai mudar teu pensamento, vai mudar toda a tua estrutura. Quinto, atitudes de recomeço. Olha o que ele fala. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos, agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Na visão do rei, era de medo, de que ele ia ser pego na saída, que ele ia ficar na pior. Mesmo os leprosos indo avisar que encontraram tudo vazio, ele preferia acreditar na sua derrota. A bênção do recomeço é para quem crê e não para os fortes. O rei era rei, mas era um covarde. O rei era rei, tinha todo o domínio, tinha exército, tinha tudo. Ele nem precisava ir lá, ele podia mandar uma pessoa lá, mas ele não conseguia enxergar isso. As condições de ser rei e não fez com que o rei de Israel tivesse atitude para vencer, para recomeçar. Se dependesse do rei, o orgulho, o medo, a incapacidade, a falta de atitude, de liderança, faria com que ele morresse de fome. Se dependesse do rei, ele ia morrer de fome. Mas os subalternos do rei pediram que ele enviasse, pelo menos alguém para olhar o que estava acontecendo. A impressão que o rei causa é que ele ainda não estava enxergando o fim, a queda. Ele não estava vendo como aqueles 4 homens viram. Eles falaram, se nós entrarmos não tem comida, se a gente ficar aqui a gente vai morrer, se a gente for lá, pode ser que morra, pode ser que não, nós vamos lá. Ele não estava enxergando isso. Como eu disse, já tinha matado o filho da outra para comer, mas ele ainda achava que era melhor esperar mais um pouco. Aí nós começamos a perceber que quem tem essa paciência de ficar esperando, não realiza. O recomeço está previsto para aqueles que acreditam que já chegaram no limite. O fim, ele provoca uma ação de recomeço. É necessário que você entenda isso. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo,
ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e aviamentos que os sírios apressadamente lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia 1 medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. Você se lembra do que Eliseu disse? Lá no versículo 1, ele falou assim: amanhã, quase a este tempo, 1 medida de farinha haverá por 1 siclo, 2 medidas de cevada por 1 siclo. Ele falou isso um dia antes, avisando eles. O rei não se posicionou, as pessoas não se posicionaram. Deus permitiu ou usou aqueles 4 leprosos para mostrar que o que ele tinha estava reservado para cumprir a palavra do profeta. Em nome de Jesus, que a tua casa seja abençoada, que você acredite numa posição de recomeço, que você se levante nesse recomeço, que você se estabeleça, que você seja abençoado, sua família seja abençoada, que vocês possam conhecer tudo isso que Deus tem preparado. Não foi necessário mais que um dia para que após a posição daqueles leprosos, este povo pudesse tomar posse de todos os despojos dos sírios. Não foi preciso mais que um dia. O que está acontecendo na tua casa, irmão? Não é necessário mais que um dia. Não é necessário mais que um dia para que tudo possa mudar. A mudança da sua vida pode estar a um dia de você. Eu queria dizer para você que a sua posição vai fazer a diferença, seu comportamento vai fazer a diferença. A reação do Senhor só pode acontecer quando você agir, quando você se posicionar. Ele só pode trazer algo novo para você quando você se mover. Caso contrário, não haverá um dia para recomeçar, coragem para recomeçar, disposição para recomeçar. Deus reage a um recomeço, as boas novas do recomeço, atitudes para o recomeço. Pessoas deixam de verificar, de se posicionar, com isso estão retidas, não alcançando nem sonhos e nem realizações. Se você quer o recomeço, é agora, é já. Mas apóstolo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E os leprosos tinham. O que o leproso tinha, irmão? O que ele podia fazer? É tão engraçado, porque nos dias de hoje é bem mais difícil a gente encontrar mamães ou mulheres que sejam treinadas para alimentar os filhos, às vezes até do nada, né? A gente vê uma coisa ou outra, mas a maior parte não. Mas eu lembro da minha mãe, quando de repente ela fazia o arroz e também tinha o bolinho do arroz, né? Com algum temperinho dentro, algumas coisinhas que ela colocava, a gente acabava almoçando, né? O arroz, às vezes o feijão e o bolinho do arroz, que era o quê? O próprio arroz. Que de repente eu brinco com o pessoal que a gente, juntando pai e mãe, éramos em 6. Um frango. Ele virava canja, ele virava farofa, ele virava com panela na caçarola. Era tanta comida e a gente comia e todo mundo se fartava, era um frango. E mais, às vezes o macarrão, às vezes nem o macarrão, o arroz, simplesmente, e era a alimentação daquelas 6 pessoas. Nós falamos que Deus precisa da tua movimentação, da tua manifestação, da tua condição, para que Ele prospere a tua casa, para que Ele prospere a tua família. Ah, meu irmão, você não viu aqui esse povo orando, clamando? Você não percebeu aqui esse rei de Israel, apesar de ser um filho de Acabe, ia ser difícil ver esse homem posicionado em Deus, mas de repente, eles levantando em oração, sendo o povo de Deus. Nós precisamos nos abrir à verdade do Senhor, porque Ele vai reagir à sua ação, o seu comportamento. Ele vai reagir àquilo que você está determinando. Ele vai reagir àquilo que você está preparando. Nós precisamos estar prontos para deixar Deus enxergar em nós o reflexo da presença dEle, do amor, da coragem, da determinação, da autoridade, do poder. Você não é qualquer pessoa. Você é um escolhido, alguém que foi separado por Deus para fazer coisas grandes. Eu acredito que essa palavra ficou permitida para nós, exatamente para a gente ver que aqueles 4 homens eram leprosos. E foram eles que salvaram todo o povo de Israel. Foram eles que liberaram
profeticamente, né, a palavra que Eliseu determinou. A palavra pode ser liberada, mas alguém vai ter que ter ação. A palavra pode ser liberada. Eu libero muitas palavras durante os cultos aqui, mas se você não tiver ação aí na sua casa, elas não vão funcionar para você. E aí alguém vai dizer assim, só o fulano que recebe, só o fulano que é abençoado. Não, irmão, não é só o fulano, é o fulano que se levanta, o fulano que se estabelece, o fulano que se posiciona. Se você não se posicionar, então não há o quê? Você precisa entender que Deus está neste tempo chamando as pessoas para crescerem, para conhecerem, para prosperarem, para realizarem, mas depende de você. Depende daquilo que você está fazendo. Depende daquilo que você está preparando. Depende daquilo que você está acreditando. Quando nós colocamos aqui um dia para recomeçar, o tempo é diferente para cada um de nós. Mas um dia é o suficiente. Um dia pode ser, amanhã que você vai ver Deus mudar a tua casa. Apóstolo, amanhã vai acabar a pandemia? Não sei se vai acabar a pandemia, não vai acabar. Mas eu sei que Deus vai te prover. Eu sei que Deus vai te estabelecer. Que Deus vai prosperar a sua casa. Que você vai enfiar a mão naquela bolsa e vai sair recurso que você não sabia que estava lá. Que você vai checar a sua conta bancária e vai aparecer dinheiro. Que você vai ser chamado na empresa, mesmo que você diga assim, mas eu nem sabia que ia voltar. Mas vai voltar para a glória de Deus e o nome do Senhor vai ser exaltado. Permita-se ser uma ferramenta de bênção de Deus. As boas novas vão vir através de você, para toda a família, para todos os amigos, para todos que te ouvirem. Você será a boca profética. Você será aquela boca que no meio da perseguição vai declarar a realização. Eliseu, nessa hora que ele profetizou, sabe o que estava acontecendo? O filho de Acabe aqui, o rei, tinha mandado uma ordem. Vai até lá e mata Eliseu. E ele falou, feche a porta que está vindo aí um homem do rei que vai vir para me matar. E eles fecharam a porta. Depois aparece o rei querendo tomar essa atitude. Sabe qual é a resposta dele? Uma palavra profética de liberação. Uma palavra profética. Nós não temos raiva, não temos mágoa, não temos intriga, nós temos a adoração do Senhor no nosso coração. É por isso que nós temos poder, é por isso que você tem poder. Sua casa será abençoada, sua família será abençoada, seus filhos serão prósperos, sua conta bancária será restaurada, o seu emprego será restaurado nas tuas mãos e o nome do Senhor será glorificado. Ou você prefere acreditar no lockdown? Escolha um dos dois. Né? Tem gente aí que acredita que isso é a ferramenta da salvação. A ferramenta da salvação é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que pode todas as coisas, a quem nada pode ser impedido, aquele que pega aqui de repente até os leprosos e dá a ele a condição. Já pensou? Os leprosos agora cheios de ouro, os leprosos agora com dinheiro para comprar o que quisesse, os leprosos agora com comida separada, roupa nova. Leproso. Entenda isso. Deus vai dar a você a resposta que você precisa. No tempo do mínimo, Ele vai te dar o máximo. Quando nada está certo, Ele vai mudar a tua história. Quando não parece que você consegue, Ele vai mostrar para você que Ele consegue. Então te prepara. Esse é o tempo que o Senhor preparou para te abençoar. Esse é o tempo que o Senhor te chamou para mudar a tua história. Amanhã, quase a esse tempo, eu digo para você, amanhã, te prepara. Deus vai fazer coisas tremendas pela tua casa, pela tua família, pela tua vida, em todas as áreas, em nome de Jesus. Recebe isso como uma palavra profética para você. Se você ainda não sabe como, eu não tenho coragem, eu não tenho força, eu não tenho determinação, então você precisa receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você precisa chamar Jesus para a sua vida. Não custa. Ele não te cobra nada por isso, Ele não te pede nada por isso, Ele pede apenas que você creia. Quando você não tiver mais saída, Ele é a saída. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através dEle. Por isso, se você está precisando, se você está carente, se você está necessitado, chame Jesus para dentro da sua vida. Aceite Jesus Cristo como Senhor. Se você se distanciou, apóstolo, mas como é que eu sei quando eu me distanciei? Fácil. Você já não tem mais vontade de orar, você já acredita na derrota mais do que na vitória, você já perdeu aquela sensibilidade. Lembra quando você começou a ir para a igreja, você sentia aquela garra, aquela vontade, aquele desejo, né, de falar de Jesus Cristo? Ah, mas sabe o que é? Por causa do corona, querido, para. O
corona não distancia ninguém de Deus. Na verdade, a dificuldade nos aproxima de Deus. Quando nós entendermos isso, nós vamos entender que Ele está pronto, de braços abertos, esperando por você. Que a tua parte é se socorrer nele, é voltar para Ele, é buscar nele. Por isso, se você ainda não aceitou a Jesus, escreve aí embaixo o teu nome. Diga, eu quero aceitar a Jesus. Se você se distanciou, diga, eu quero me restaurar na presença de Cristo. Porque a tua vontade, o teu desejo é que vai mudar a tua história. Depende de você. Senhor, eu apresento cada uma dessas pessoas que estão recebendo a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, ou que estão se restaurando agora, em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar a eles, Pai, a condição. Que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida. Que o Senhor possa restaurar tudo que está perdido. Pai, um quebrantamento e intimidade para eles serem abençoados. Que essa intimidade se multiplique, teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos, Senhor. Por isso te glorificamos, em nome de Jesus. Fala, galera. Oi, gente. Nós estamos aqui para trazer novidades para vocês. São muitas novidades, por isso vai acompanhando e anota tudo para não perder. A primeira delas é que a gente tem podcasts fresquinhos saindo. Você não ouviu nenhum podcast ainda? É um crime. É só entrar lá no Spotify e digitar Aliança da Paz ou Apóstolo Marcos Sardinha, porque nós estamos inaugurando um podcast do Apóstolo, com muito conteúdo exclusivo, e você precisa ouvir e repassar isso adiante. Se já era bom ter podcast da igreja, agora nós temos do Apóstolo Marcos. Gente, dobradinha é tudo. É só procurar, vai valer a pena. E você, não faz parte de nenhuma célula? Ai, mas agora, como que tá acontecendo com o afastamento das pessoas, o confinamento, quarentena, blá blá blá? Gente, as células estão acontecendo normalmente, mas agora elas são online. Se você não faz parte de nenhuma célula, procure o seu líder de macro, procure qualquer pessoa da igreja, porque ela vai saber te ajudar e orientar qual é a célula que mais se identifica com você e mesmo próximo do seu endereço, porque depois que tudo isso acabar, você continua indo pertinho da sua casa. Não se esqueça, essa é a grande oportunidade de fazer o convite para pessoas que têm medo, têm receio de chegar até uma casa de uma pessoa estranha, tem medo até de participar de igreja, mas agora não tem esse impedimento. Ele simplesmente liga o celular, coloca lá no aplicativo que a célula está sendo feita e fica no cantinho dela ouvindo a palavra de Deus. Seja um evangelista. Não esqueça também de mandar os seus pedidos de oração. Aqui no chat do culto você pode escrever lá o seu pedido que nós estamos orando por você, ou então você pode escrever o seu pedido em todas as nossas redes sociais, seja no Instagram, Facebook, em qualquer forma que você encontrar, manda o seu pedido que nós oramos por você e pela sua família. É verdade. Agora, falando em oração, falando em cuidar de pessoas, nós aqui da Aliança da Paz, juntamente com a NGI, estamos arrecadando alimentos. Por quê? Nós sabemos que muitas pessoas estão tendo problemas com os empregos devido à quarentena, perderam seus empregos, estão sem salário e estão necessitados de coisas básicas. Então, por favor, nos procure, faça a sua doação de 1 quilo de alimento, o que você puder, movimente a sua vizinhança, o seu bairro, o seu condomínio. Todo mundo está aí, disposto a ajudar. Seja um canal de bênçãos para as pessoas. Tem muita gente precisando dessas doações, então faça a sua parte. Talvez muita coisa já esteja acontecendo na sua vida, muita coisa já foi revelada através desse culto e você está perdendo a chance de contar o seu testemunho. Como que você vai fazer? Você vai gravar o seu testemunho com o seu celular, é só colocar ele deitado, filma com ele deitadinho assim, filmou você 15 segundos de vídeo, manda para o nosso Facebook, @Aliança da Paz Oficial é o nosso Facebook, manda lá no privado, no Messenger, e nós vamos colher esse testemunho e fazer um vídeo muito especial contando para todo mundo aquilo que Deus tem feito na sua casa. Não se esqueça que o nosso testemunho exalta o nome de Deus e também pode trazer uma pessoa para Jesus. Agora falando de lives, toda quarta-feira às 21h30, pois é logo após o culto terminar, você coloca lá no Instagram do One Way e assiste a live. Gente, é uma série melhor que a outra. Não perca, edifique as pessoas, indique para algum universitário também assistir, porque depois, quando voltarem às aulas, ele já tem um grupo para participar. Se você não conhece o One Way, procura lá no Instagram, OneWay_NGI, tá escrito aqui
embaixo. Acompanha direitinho que é um trabalho poderoso que está acontecendo nos campos universitários. Tem outra live que está acontecendo durante a semana que você precisa acompanhar. E tá, gente, abalando. Tá bombando essa live. Toda quinta-feira, às 20 horas, live do Supere, com o apóstolo Marcos Sardinha. E o pastor Juliano. Não se esqueça, gente, assiste, porque o que Deus tem falado nessas lives, olha, eu nem te conto. Assiste, você precisa conhecer. Pelo Instagram do apóstolo Marcos Sardinha, ou pelo do Supere, @Grupo Supere. Acompanha lá, quinta-feira, 20 horas, é maravilhoso. Tem mais uma live rolando. Ah, para. Essa você já deve ter visto, mas não basta ver simplesmente, você tem que repassar isso pra frente, né? Verdade. Todo sábado tá acontecendo às 16 horas uma live especial do Prostrado aos Teus Pés. Eu sou fã, fico lá. Eu também. E até porque essa live ela tem um fundamento muito legal. O Prostrado aos Seus Pés está fazendo essas lives também para arrecadar alimentos, arrecadar fundos para que a gente também possa comprar as cestas básicas, itens de higiene para abençoar essas pessoas que estão precisando nesse momento. Se você não sabe como contribuir, aqui embaixo está aparecendo agora um QR Code que é só para isso. Você lê esse QR Code, cai direto lá no PicPay e faz a sua transferência, faz aí o seu pagamento, abençoa vidas através desse valor. Mas não esquece de assistir sábado, 16 horas, tem live do Prostrado, mais de 1 hora de louvor, de adoração, de conversa, muito, muito bom. Além disso, você sabia que o Prostrado está em todas as plataformas digitais? É, e todos os CDs. Talvez você conheça só as músicas mais novas, mas desde 2006 o Prostrado existe e lá você vai encontrar o CD Onde Estão os Teus Pés, Me Leva, Conquistarei, Glória e muito mais. Tem até um CD romântico. É verdade, se você quer fazer aí um jantar romântico dentro de casa, coloque aí o CD que é especial para os casais. Maravilhoso. Que Deus te abençoe e até mais. Beijinho. É isso aí, um dia para recomeçar. Ó, não dá para você reclamar, não dá para você fazer corpo mole. Lembra dos 4? Os 4 leprosos, eles se posicionaram. Não ficou um falando com o outro. O que você acha, leproso 2? A gente vai. Aí o 3 falava, não, hoje eu não acordei bem. Hoje não foi legal. Vamos deixar para a semana que vem. Depois de passar o Fantástico, depois de passar... Não, irmão. Eles se prepararam, se estabeleceram e falaram, não. Vai agora já, amanhecer o dia, no crepúsculo nós vamos para lá, nós vamos entrar nesse negócio, chegou a hora de você se posicionar, é um dia para a mudança da sua vida, é um dia para o seu recomeço, é um dia que você vai se posicionar para ver a glória, o poder e a autoridade de Deus, em nome de Jesus. Deixa eu lembrar você, semana que vem, sábado que vem, às 18 horas, nós temos Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia, você precisa já ter aí o pão separado, você precisa ter o suco, né, de uva separado, você precisa ter a sua mesa lá preparada, porque Deus vai falar com você poderosamente. Vai ser aí algo fantástico. O que Deus preparou, você não imagina. Sábado, 18 horas, Deus entrando na sua casa, Jesus Cristo mudando a sua vida e fazendo de você alguém muito, muito, muito melhor em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar de uma forma especial, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, que possa reinar hoje, e para todos sempre em vossas vidas, você que crê diz amém. Deus te abençoe. Beijo. Fica com Deus. Pieces